Olá a todos os amigos e irmãos em Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa pré-aula, eu estarei comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã. E o escritor e comentarista dessa revista é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Ibotirama, no estado da Bahia. Ele também é membro do Conselho de Educação e Cultura da CEADEB. O pastor Josafá também é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. E ele também é o fundador do CETEC, Centro Teológico de Educação e Cultura Vida Cristã. Recentemente, o pastor Josafá lançou um livro com o tema 1000 esboços para sermões. Bem, e quanto à nossa revista, o tema é João Batista, modelo dos que são consagrados a Deus para essa geração. E o assunto da lição desta semana tem por tema João Batista, um verdadeiro discipulador. E o nosso texto base para o nosso estudo está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao 49. Bem, João Batista não está solitário no meio da massa do povo, mas ele tem discípulos em seu redor, ou seja, homens jovens que o seguiam de forma permanente e aprendiam dele. Provavelmente também o auxiliavam no trabalho. No versículo 35, o texto diz que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Veja que João, além de pregar para as multidões, ele mantinha discípulos consigo, que era um grupo menor de pessoas que ele instruía de forma mais específica. Mas o que significa a palavra discípulo? O conceito de discípulo não aparece tão claramente estabelecido na teologia do Antigo Testamento. O conceito mais aproximado estava na palavra servo, que era a ideia de uma pessoa que estava não somente servindo, auxiliando, mas ao mesmo tempo aprendendo. Vejamos, por exemplo, o livro de 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Assim está escrito: E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, o filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Perceba que os servos do rei reconheciam o profeta Eliseu como alguém que foi servo, ou no caso, discípulo do profeta Elias. Então, é fato que o princípio de ensino é visível aqui. E veja que os profetas e sábios sempre tinham o hábito de ensinar aqueles que estavam ao seu redor. Na Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, os termos que são usados no Novo Testamento para a palavra discípulo aparecem constantemente relacionados ao aprendizado da Torá. No livro de Deuteronômio, por exemplo, onde a lei é repetida ao povo de Israel, podemos ver algumas passagens. Veja Deuteronômio capítulo 5 e o verso 1. Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis, e guardá-los-eis, para os cumprir. A palavra aprendê-los-eis, que aparece aqui do verbo aprender, foi traduzida para o grego como discípulo. Outro exemplo está em Deuteronômio capítulo 31 e o verso 13. Assim está escrito: E que seus filhos que a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viveres sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. A palavra aprender, que aparece nesse texto, mais uma vez é traduzida para o grego como discipulado. Isso nos mostra que existe o conceito de discipulado no Antigo Testamento e que esse ensino fala do indivíduo que está estudando a lei de Deus, dada a Moisés. Ou seja, muito mais do que ser discípulo de alguém, essa pessoa deveria ser discípulo do próprio Deus e das palavras que ele revelou na lei de Moisés.
No Novo Testamento, a passagem mais conhecida é Mateus, capítulo 28, e o versículo 19 a 20. Assim está escrito: portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O verbo usado por Cristo nesse texto para a palavra discípulo é a mesma que foi traduzida para o texto da Septuaginta, que é marfátel. E marfátel quer dizer discípulo do grego, ou pupilo, ou instruído, ou ensinado, ou alguém orientado. Inclusive, o Evangelho de Mateus é o que mais usa a palavra discípulo. Só para você ter uma ideia, Mateus usa esse termo 80 vezes para descrever todos os que seguiam a Jesus. Mateus focaliza o discipulado mais do que todos os outros evangelistas. Na visão de Mateus, o discípulo obedece o que o seu mestre ensina, porque é o seu mestre quem está ensinando. E ponto. Mas discipular pessoas não é uma tarefa limitada somente aos mestres. Todos que conhecem Jesus podem fazê-lo. Jesus comissionou os seus seguidores a fazer discípulos. E ele, como sendo o Salvador do mundo, tem autoridade para comissionar e dar poder a quem ele comissionou. Ele disse que os sinais seguiriam a todos aqueles que crescem. Em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, a expressão ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos algo interessante a ensinar aqui. Veja, muito embora que na nossa tradução o verbo ir está no imperativo, no original em que o texto foi escrito, na língua grega, não está assim. No original só está no imperativo o fazer discípulos. Mas eu quero chamar a sua atenção para 3 verbos que aparecem aqui. Observe que eles estão no gerúndio: indo, batizando e no versículo 20, ensinando. E aqui a questão não é somente ir, não é uma ação pontual ou isolada, mas uma prática cotidiana e permanente com o decorrer de sua vida em suas ações diárias, ou seja, o discipulado é através do testemunho de vida que aquele que está discipulando apresenta. Mas não é como se tem visto hoje em dia, que o que se tem buscado é o aumento e o número cada vez maior de seguidores ou de fãs. Pelo contrário, o sentido aqui, o verdadeiro discípulo de Cristo, é aquele que evangeliza as pessoas e em seguida permanece indo, continuando, ensinando. A igreja local também participa batizando, ou seja, é uma ação contínua e permanente da igreja como um todo e de seus membros em individual. Uma outra coisa no texto 20, quando ele diz assim, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele está ensinando uma coisa interessante aqui. Toda pessoa convertida precisa ser integrada na igreja. Porém, a pessoa convertida não pode ser batizada por qualquer um, ou em qualquer momento, ou por qualquer pessoa. Mas a igreja local, através de sua liderança, ou no caso, seu pastor, é quem deve fazê-lo. No caso, batizar o novo decidido. Hoje em dia, existe um grande fenômeno social no meio evangélico chamado de desigrejados, que são aqueles que se declaram crentes, se declaram cristãos, mas não frequentam a igreja alguma e eles não reconhecem a autoridade pastoral. São os crentes que dizem que cultuam em casa, que são ovelhas independentes, ovelhas de Cristo, mas que não fazem parte de igreja alguma. Na verdade, essas pessoas são pastoreadas por pregadores de youtubers. Ainda usam o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que é uma passagem que Paulo diz que somos o templo do Espírito Santo e que ele habita em nós. Portanto, o indivíduo pega esse texto, diz que é a igreja e que, portanto, ele não precisa estar indo à igreja.
Só que o mesmo apóstolo Paulo também escreve que a igreja de Cristo é um corpo e que o próprio Cristo é a cabeça desse corpo. Daí fica uma pergunta: se a pessoa diz que é igreja e que não precisa estar junto com os seus irmãos em comunhão, qual parte do corpo de Cristo essa pessoa faz parte? Porque não existe parte alguma do corpo que sobreviva sem estar ligado à cabeça. E mais, ninguém pode ser igreja no singular. Quando Cristo e os apóstolos falaram da igreja, eles falaram no plural e não no singular. Isso porque você não pode ser igreja sozinho. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. E um corpo não tem somente um membro. Veja, quando você se converte, o Espírito Santo batiza você, inserindo você no corpo de Cristo. Jesus batiza você com o Espírito Santo. E uma igreja local, pastoreada por um pastor local, batiza você publicamente em águas, inserindo você em uma comunidade local, como um novo membro. Veja que essa é uma das lições que o discipulado nos dá. Portanto, o discipulado não se resume apenas a uma revista dominical ou um curso de catequese, mas é um viver diário e permanente. Essa experiência de serventia e aprendizado forma Cristo no caráter do indivíduo. O interessante é que hoje, principalmente no meio pentecostal, ninguém quer ser discípulo ou discipulado. Existem pessoas hoje na igreja que se convertem e amanhã elas já querem ser formadores de opinião, consultoras teológicas, ou novo pastor da congregação, ou um pregador famoso. O interessante é que nessa busca ninguém quer ser um professor de escola dominical. Talvez porque, além de não trazer glamour, ser professor não traz status. E trabalhar com ensino e disciplina na igreja é uma coisa que muitos hoje em dia não querem mais. A falta de uma vida discipulada se percebe facilmente na qualidade de crentes que temos hoje no meio evangélico. O meio evangélico está produzindo uma péssima qualidade de pessoas que se dizem cristãos. E para você ter uma ideia da péssima qualidade de disciplina cristã de uma igreja, basta você observar o excesso de eventos com superlotações. E depois você observa a escola bíblica. Como você vai constatar, a escola bíblica ela se apresentará insignificante. E a sua presença de pessoas muito baixa, a frequência de frequentantes, de alunos. E isso é um descaso completo com o setor de ensino na igreja. As igrejas priorizam mais eventos, festas e desprezam os trabalhos de ensino e de oração. Principalmente as igrejas pentecostais e as neopentecostais, que se tornaram, na verdade, verdadeiras casas de shows. Bom, voltando para o nosso texto base, o versículo 36 e 37 diz que no dia seguinte, João Batista, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. O verso 37 diz: E os 2 discípulos de João, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Veja que interessante. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 26 ao versículo 30, ele diz que alguns discípulos de João Batista estavam se sentindo desconfortáveis com essa debandada. Perceba que tanto as pessoas iam até Jesus, como também o próprio João incentivava. João não faz nada para interromper esse aumento da preferência das pessoas por Jesus. Muito pelo contrário. É de João Batista a famosa frase: convém que ele cresça e que eu diminua. E com essa resposta de João Batista, nós aprendemos que a humildade de João vem de alguém que sabe que antes de discipular as pessoas, primeiro ele deve saber ser discípulo. João Batista não ensinava obediência, arrependimento e humildade por acaso. Ele mesmo vivia isso todos os dias. Portanto, ninguém pode ser um verdadeiro mestre se antes não for um verdadeiro discípulo.
Então João Batista não tinha essa preocupação egoísta, nem espírito contencioso quanto ao crescimento dos discípulos de Jesus. No versículo 35 em diante do nosso texto base, nós percebemos que os dois primeiros discípulos de Jesus, inclusive, foram os primeiros, os dois primeiros discípulos de Jesus, inclusive, foi também discípulo de João Batista, que foi André e João, que João, inclusive, é quem escreve este evangelho que nós estamos estudando aqui. Depois, André e João levaram Pedro e Tiago a Cristo. Por sua vez, Cristo chamou Felipe e depois Felipe chama Natanael. Perceba que todo bom discípulo atrai mais discípulos. Todos os que são bons discípulos de Jesus, quando discipulam outros, eles sabem que ninguém é dono do outro. E nós discipulamos pessoas para seguir a Jesus e não discipulamos pessoas para seguir pessoas. O nosso intuito é ganhá-las para Cristo. É leviano e maligno ensinar Jesus às pessoas para depois manipulá-las com interesse próprio. Para completar, eu não poderia deixar de comentar uma outra passagem de João acerca desse tema tão rico que é o discipulado. Veja, a famosa passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 6, assim está escrito: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aqui João estava na prisão da fortaleza de Maquero, e não é difícil entender como João Batista estava sofrendo na prisão. João era um homem livre do deserto, mas agora ele estava confinado a uma cela. Ele era um profeta ativo que tinha de Deus ordem para pregar às multidões. E agora ele estava silenciado. João Batista havia anunciado um juízo divino e um reino messiânico, mas agora, de repente, parece que esse juízo e esse reino estava demorando. Na verdade, João pressentia que seu ministério iria acabar mesmo naquela cela. Aqui temos a famosa fala de incerteza do profeta, que ele disse: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista, igual ao grande profeta Elias, também está tendo o seu momento de grande tristeza. O interessante é que na lição, o autor, que no caso é o nosso pastor Josafá, ele chama esse momento de uma preocupação de quem discipula. Porém, antes de comentar sobre essa observação do autor, eu vou fazer uma consideração rápida sobre a pergunta de João e a resposta de Jesus. Bem, essa pergunta de João Batista, ela está formulada em código, pois a expressão aquele que havia de vir só seria entendida por aqueles que tivessem intimidade com o que João Batista havia ensinado no deserto. Porque se João Batista tivesse mandado perguntar: você é o Messias? Teria sido uma pergunta indiscreta com Jesus. E o mestre não queria revelar sua identidade naquele momento. João talvez então não teria a sua resposta. Daí o motivo de sua pergunta ter ido em forma de código. O fato é que Jesus, percebendo a mensagem em código, mandou uma resposta em código também. Veja a resposta de Jesus em Mateus capítulo 11 e o versículo 4 e 5. Assim está escrito: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aos pobres é anunciado o evangelho. Nessa resposta de Jesus, Jesus fala dos sinais que o Messias faria. O cego enxergaria, o aleijado andaria, o leproso seria limpo, os surdos ouviriam, os mortos ressuscitariam e os pobres seriam evangelizados. Então Jesus responde dizendo
que estava realizando os sinais que os profetas disseram que somente o Messias faria. Porém, ele não cita o principal sinal, que é Isaías capítulo 61, versículo 1, que a frase é: e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. João percebe que a falta deste sinal na lista indicava que ele não iria sair da prisão. E mais, na resposta de Jesus, ele ainda acrescentou uma fala que está no verso 6. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Jesus estava dizendo de forma bem delicada a João o seguinte: sim, João, eu sou o Messias, mas você irá morrer na prisão. E você será bem-aventurado se você entender isso. João Batista decodificou o código que ele mesmo havia enviado. E ele fica em paz, tanto por ele, pois ele agora sabe que a sua parte estava concluída, como também ele fica em paz com relação aos seus discípulos, pois ele sabe que eles ficarão em boas mãos se seguirem a Jesus, que é, claro, infinitamente maior que o próprio João Batista. E é aqui que eu lembro, o segundo e último tópico da lição, conforme escreveu o pastor Josafá, quando ele colocou o seguinte tema: uma preocupação de quem discipula. Com isso, aprendemos que um bom mestre não deve nutrir um sentimento de posse pelos seus discípulos, mas é imprescindível que um verdadeiro mestre tenha por eles amor e preocupação. Bem, eu quero encerrar com um texto de um grande apóstolo que, não por acaso, também foi um dos mais fiéis discípulos de João Batista e depois também foi discípulo de Jesus. Nós estamos falando de João. Na sua terceira epístola, no capítulo 1 e o versículo 4, João escreve: assim está escrito: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que Deus te abençoe muito e, se Ele permitir, até a próxima aula. Amém.